Nós estamos numa série de mensagens. Chamada Como Candeias. O que é uma candeia, pastor? Uma candeia é uma lâmpada, uma lamparina, usada há muitos anos atrás. Ela era feita de barro, algumas maiores, com uma capacidade maior de óleo, ou seja, e uma capacidade de iluminação maior, porque colocava-se um pavio de pano um pouco mais espesso, e algumas outras menorzinhas que eram chamadas de lâmpadas, né? Que eram bem pequenininhas, colocava na palma da mão, colocava um paviozinho para você se locomover com elas. Isso era uma candeia, né? E Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Eu não vou pedir para abrir de novo, porque a gente já abriu isso nos últimos 2 cultos. E ele disse: vocês são a luz do mundo, né? Eu já expliquei que isso não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Quando eu tenho alguma coisa, eu posso deixar de ter. Quando eu tenho alguma coisa, eu posso perder. Então não é que eu tenho luz. Você já deve ter ouvido bastante falar, né? Ah, você tem uma luz, né? Quem já ouviu isso? Não é que eu tenho luz. Não é que você tem luz, você é a luz. E se você é a luz, você precisa brilhar, você brilha. E você só vai deixar de brilhar quando acontece o que Jesus falou aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, para você estar oculto aos olhos do mundo, a verdade da luz que existe dentro de você, só se você estiver escondido debaixo de uma vasilha. Então chacoalhe essa linda que está do teu lado e fala assim: sai da vasilha, brilha. Amém? Né? Mas você, ao contrário, você tira essa candeia e coloca no lugar apropriado. Em algumas traduções vai estar escrito no velador. O que era o velador? O lugar de colocar velas, o lugar de colocar a candeia no alto da casa, onde ela iluminava todos que estavam na casa. Assim, da mesma forma, você deve brilhar a sua luz diante dos homens. Então, eu não vou entrar profundo nesse texto, porque já 2 cultos eu expliquei bastante ele. Mas Jesus quer que você brilhe no lugar que você estiver. A luz de Jesus através de você precisa brilhar em qualquer lugar que você esteja inserido. Que brilhe no seu trabalho, que brilhe nos seus relacionamentos, que brilhe em todos os lugares que você tiver. E quando uma pessoa precisar dessa luz, que você seja o primeiro a dizer: eu sei como você ter a sua. E eu sei como você se tornar uma. Então é isso que você precisa ser. Amém? Amém? E aí eu trouxe duas palavras nas 2 primeiras semanas desse mês, nos 2 primeiros domingos. A primeira eu falei sobre o desejo do rei. Quem lembra que o rei tem sede? Quem lembra que a sede dele mata a minha sede? Quando eu mato a sede dele, ele mata a minha sede. Amém, gente? Amém? Depois da semana passada nós falamos a respeito da ordem do rei. Cadê os Zibas dessa geração? Deus está ali à procura de Zibas para encontrar os Mefibosetes. Amém? Então que Jesus te levante como um Ziba para encontrar o Mefibosete. Pastor, não entendi nada que você falou agora, porque eu não vim domingo passado. A pregação está lá no YouTube, procura lá, chama A Ordem do Rei. Assista ela, você vai entender muito poderosamente o que essas 2 palavras querem dizer. Isso é nome de gente, tá? Então fica até aí um conselho: quando você tiver um filhinho, né? Pode colocar nome de Ziba, de Mefibosete. Uma vez eu fui pregar numa igreja, isso é verdade. Eu fui pregar numa igreja, eu não consigo esquecer isso, porque foi muito, muito diferente para mim. Eu fui pregar e quando eu terminei de pregar, uma igreja bem pequenininha, como acontece aqui sempre, as crianças às vezes vêm dar um abraço na gente: pastor, né, quero dar um abraço e tal. E um menininho correu pro meu lado e me abraçou. E eu perguntei pra ele: e aí, cara, qual que é o seu nome? Ele devia ter assim, sei lá, uns 3 aninhos e meio, 4, se tivesse. Aí ele pegou e falou assim: meu nome é Melk. Aí eu falei assim: você chama Melquisedeque? Ele falou: sim, pastor, eu chamo, como você sabe? Filho de crente com o apelido de Melk é o Melquisedeque, né, gente? Então é isso, fizeram isso com o menino, tadinho. Mas vamos continuar. Ele já faz tempo isso, ele já deve ter uns 18 anos hoje, eu acho, ou mais. Amém? Mas vamos lá. O senhor se apresentando para a namorada, eu chamo o Melk. Glória. O Mel que você estava procurando. Eu chamo o Mel que você estava procurando.
Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Voltando para a palavra, a gente falou semana passada sobre a ordem do rei, né? E não falamos sobre Melquisedeque é outra pessoa. Falamos sobre Mefibosete, tão lindo quanto o nome, né? Mefibosete. E falamos um pouquinho sobre Ziba. E entendemos que o Senhor tem uma ordem para nós e que nós precisamos cumprir esta ordem, porque essa ordem, ela é uma ordem que vem do rei. Uma ordem que vem do rei precisa ser cumprida. Amém? E eu quero começar exatamente onde eu parei domingo passado. E se você é bom de memória, abre comigo Marcos 16, 15. Vou começar exatamente onde eu parei. Marcos 16, 15. Já colocaram no telão. Vai dizer assim, ó. Isso nós lemos a semana passada, eu até expliquei para vocês. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ou em outras traduções, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu expliquei rapidamente, hoje eu vou explicar rapidamente, semana passada eu expliquei direitinho, a respeito do significado desse verbo no grego, né, que é a língua original que foi escrito no Novo Testamento. Que ir não é apenas ir, mas ele tem a conotação de continuidade. Ir indo e fazendo, ele é uma continuação, ele é dar seguimento numa jornada que se inicia. E esta é a ordem, amém? Nós paramos aqui. Só que a ordem vem com capacitação, e é isso que eu quero que você entenda. Preste bastante atenção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em outras traduções vai estar escrito: seguirão os que creem. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que é seguir e acompanhar? Por acaso, se alguém olhar para você e falar assim: eu vou te seguir, você precisa fazer alguma coisa para que aquilo ou aquela pessoa te siga? Quando tem alguém te seguindo, ai, parece que tem alguém me seguindo, você fez alguma coisa para que aquela pessoa te seguisse? Sim ou não? Não. Porque seguir ou acompanhar, quem acompanha, quem presta atenção é o outro. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Agora deixa eu trazer um entendimento muito claro para você. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem quando eu cumprir a ordem do rei. Por quê? Porque os sinais são a capacitação do rei. Então é como se Jesus dissesse assim, ó: você vai fazer? E você fala assim: faço, Jesus. E ele te diz: você não vai sozinho. Sinais te acompanharão. Sinais te acompanharão. Você não vai só. Eu não vou te deixar só. E o quesito fazer está incluso o quesito ser acompanhado. O quesito agir está incluso o quesito ser acompanhado. Quem está me entendendo? Vocês estão mesmo entendendo? O problema é que a gente não vê sinais justamente porque a gente não cumpre a ordem do rei. Sem cumprimento da ordem do rei não há cumprimento de sinais, porque os sinais é uma consequência de cumprir a ordem dele, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, porque isso vai seguir a gente. Agora, o que eu quero te explicar? Vamos ler aqui. Os sinais acompanharão os que creem em meu nome. Em nome de quem? Fala assim: em nome de Jesus. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará dano nenhum, mal nenhum. Cara, você consegue entender o tamanho desses sinais? Jesus está falando que nós estaríamos protegidos em todas e qualquer situação em que nós estivéssemos cumprindo as ordens dele.
que nós estaríamos protegidos e que Ele, até se nós bebêssemos alguma coisa mortal, nada nos faria mal. E Ele continua dizendo: e se você colocar as mãos, impor as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É tão básico e tão difícil de entrar na nossa cabeça. Por que é básico? Porque é simples. Se você está propagando o reino de Deus, se você está pregando o evangelho, se você está falando do amor dele, se você está fazendo discípulo e tem alguém doente, o que você precisa fazer? É muito difícil? Quem já conseguiu colocar a mão sobre o outro aí? Tem alguém que já... Coloca a mão sobre a pessoa que está do teu lado. Se você a conhece, lógico, nós não vai ficar estranho. É difícil? É difícil? O que Jesus mandou a gente fazer para uma pessoa ser curada? Impor as mãos. Imponha as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E isso são sinais que seguem os que creem. E os que estão cumprindo a ordem do rei. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Pastor, por que eu oro e os sinais não acontecem? Pode ter dois quesitos. Primeiro, você pode não estar crendo. Ai, pastor, mas eu acho que é a pessoa que não teve fé para ser curada. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Eu acredito que Lázaro não tinha fé para ser ressuscitado. Então o que eu estou tentando te dizer? Que nem sempre a operação do milagre será pela fé da pessoa que está recebendo. Porque Deus pode operar o milagre através da sua fé na vida daquela pessoa. Vamos ser sinceros, Jesus chega num tanque que tem uma multidão de enfermos. Ele vai num homem direto que está há 38 anos, jogado para o chão. E aí esse homem começa a falar com Jesus e ele começa a reclamar. Você quer ser curado? Qual que é a pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Qual que seria a resposta? Para quem está há 38 anos jogado para o chão. Qual que é a resposta básica, gente? Sim, eu quero. O que aquele homem fez? Respondeu sim, eu quero. Ai, porque faz 38 anos que eu estou aqui, porque quando as águas se movem, ninguém me leva para a água. Ó céus, ó terra, ó vitimização. Eu sou uma vítima, coitado de mim. Esse foi o posicionamento daquele homem diante de Jesus. Vamos ser sinceros, ele tinha fé? Ele tinha fé? Jesus olhou para ele e falou assim: levanta, pega a tua cama e vai embora daqui. A cura que foi operada ali não tinha nada a ver com a fé daquele homem. Tinha a ver com a fé de Jesus. Diferente da mulher do fluxo de sangue que eu falei hoje de manhã, teve tudo a ver com a fé dela. Jesus disse isso: a tua fé te curou. Então a fé não importa o lado. Se for as duas juntas, uau. Se for um lado só, tá valendo. Então se a pessoa que está recebendo a oração não tem fé para ser curada, que a sua fé a cure. Porque você acredita no milagre que te segue, no sinal que te segue. Por quê? Porque simplesmente ser seguido é uma condição que o próprio Deus estabeleceu. Desde que eu anuncie, faça, imponha as mãos. Só que a gente morre de vergonha. O amigo do trabalho reclama que está com dor de cabeça, a gente abre a mochila e pega um Novalgina. Não é? Não tem problema pegar o remédio, tudo bem? Não tem problema tomar remédio. Não sou contra, não. Mas bem que a gente poderia ser mais crente e antes colocar a mão na cabeça e falar assim: dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Porque você já pensou se essa pessoa olha para o lado e fala assim: saiu? Aí você pode explicar para ela, sabe por que saiu? Porque Jesus pediu para eu falar para você que Ele te quer mais do que qualquer que Ele te quer mais do que qualquer coisa. E por isso Ele te curou, só para provar que Ele te ama. E que não é para você viver longe dEle. O sinal acontece e o evangelho é pregado, só que a gente é tímido, a gente é vergonhoso. Quem aqui já ouviu Jesus dizendo: vai lá e ora por aquela pessoa, teve vergonha e não foi? Viu? Se quando Jesus diz a gente não vai, porque quando Jesus disse para ir, cara, é porque vai acontecer alguma coisa.
Agora imagina se a gente está na incerteza de que não vai acontecer nada, porque Jesus não disse. Aí a gente morre de medo de fazer. Você concorda comigo? Você concorda ou não? Quem já teve medo e vergonha de fazer aí? Levanta a mão. Hoje, em nome de Jesus, a capacitação do Rei vai tirar toda a vergonha, todo o medo, toda a timidez, para que você seja um agente dele aonde você estiver. Porque tem muito poder de Deus preparado e liberado para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, Jesus, eu quero que você venha na ordem cronológica comigo, ok? A ordem dos tempos, dos fatos. Vamos lá, onde Jesus estava nessa ocasião? O que estava acontecendo? Jesus estava prestes a ir para a cruz. Ele estava prestes a ir para ser morto pelos nossos pecados. E aí? Aí ele falou que era para os discípulos irem, mas ele capacitaria. Agora eu quero que você vá comigo para João, capítulo 20, versículo 19, que você vai entender algo muito importante e muito poderoso nessa noite. 19, João capítulo 20, versículo 19. Quem aqui crê que tem o Espírito Santo dentro de si? Quem crê? Então tá, você vai entender uma coisa aqui muito interessante. Jesus morreu e ressuscitou no primeiro dia da semana pela manhã. Por isso que domingo virou domingo na nossa cultura, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Porque naquele tempo guardava-se apenas o sabá, o sábado. Então Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, ou no primeiro dia da semana. Ao cair, versículo 19, colocou aí? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, como que eles estavam? Trancados, por quê? Porque eles estavam com medo, medo ainda da perseguição. Olha lá, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Cara, por que Jesus chegou dando paz? Porque dá para assustar, né? Imagina você com tudo trancado, de repente chega Jesus, pum, aparece. Ele já chega assim: paz seja com vocês. Tipo, fiquem tranquilos, não é um fantasma, sou só eu chegando. E aí olha que interessante. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, ou seja, porque estavam perfuradas, apesar de ressurretas, e mostrou-lhes o lado onde a lança tinha entrado um dia antes. E Jesus mostra. E aí, os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Devia ter algum apavorado ainda, né, gente? Devia ter algum ainda meio assim. Aí olha o que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqui Jesus começa a comissionar os discípulos e dar essa ordem para que eles vão. Só que olha o que ele faz aqui. Quantos dias depois daquele primeiro domingo o Espírito Santo veio? Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. Quem lembra? 50 dias mais tarde. Jesus veio no dia de Pentecostes. Pentecostes vem de penta, que é 5. Não é isso? Certo? Que era 50 dias após a Páscoa. Jesus morre no fim de semana da Páscoa. Amém? Jesus morre numa Páscoa. E aí, o que acontece? O Espírito Santo viria só 50 dias depois, e ele já tinha falado isso. Só que olha o que ele faz aqui. E com isso, quando ele dá a ordem, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre receber o Espírito Santo e ter poder do Espírito Santo. Existe uma diferença muito grande entre receber o Espírito Santo e ter poder para agir através do Espírito Santo.
O problema é que muitas vezes, quando nós nos convertemos ao Cristo, nós chegamos ao Senhor, automaticamente o Espírito Santo entra dentro de nós e a gente se sente confortável, saciado. Aquela guerra interior, ela se acalma, aquele desespero, ele vai saindo, porque o Espírito Santo vai tomando conta do nosso ser e vai colocando em ordem dentro de nós, tanto que o autor de Hebreus pôde dizer o seguinte: olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é a espada que corta dos 2 lados, tinha fio, né, de corte dos 2 lados. Então o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus é como uma espada que penetra, e realmente é. Só que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, ele vai garantir que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então deixa eu te explicar uma coisa: quando a palavra é pregada, o Espírito Santo pega essa palavra e como uma espada, ele penetra no interior das pessoas. Quem já começou a chorar por uma palavra que ouviu sem entender por que estava chorando, e a coisa estava mexendo tanto de você que você falou: meu Deus, o que é isso? Quem já aconteceu isso? Isso era o Espírito Santo trabalhando dentro de você, e é um trabalhar do Espírito Santo. Pela palavra pregada, a espada entra, e o que ela faz, segundo o autor de Hebreus, em Hebreus 4,12? Ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra onde? Até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Então o Espírito Santo entra aí dentro para discernir tudo que tem aí dentro e começa a colocar ordem, começa a estruturar a bagunça que a gente viveu até antes de conhecer Jesus. Quando a gente abre o coração para a palavra e abre o coração para o Senhor, as coisas começam a ser colocadas em ordem dentro de nós, e são colocadas, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Quem já se viu bagunçado, perdido, sem rumo, sem direção, jogado, sem vento, sem lenço, sem documento, como diz a música? Assim muitos de nós viviam, se não todos nós vivíamos, até que nós encontramos o Senhor, o propósito, a direção, a ordem, o conserto, o Espírito, o poder, a graça, e a gente falou: uau, é nesse caminho que eu quero seguir, não dá para viver longe disso. Porque isso foi um trabalhar do Espírito Santo. E o que aconteceu? O Espírito Santo passou a habitar aonde? Dentro de mim. Então o Espírito Santo se move em lugares, claro, mas ele habita onde? Dentro de nós. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: o Espírito Santo habita aí dentro? O Espírito Santo habita aí dentro. Por que ele habita aí dentro? Porque você se abriu para Jesus. É óbvio que o Espírito Santo habita aí dentro. Sim, você tem o Espírito Santo. Sim, você pode acordar de manhã e dizer: Senhor, bom dia, o que nós vamos fazer juntos hoje? Porque você nunca sai de casa sozinho. Você pode abrir os seus olhos e dizer: Senhor, o que nós vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, o que o Senhor tem para fazer através de mim? O que o Senhor quiser fazer, eis-me aqui, estou disponível. Jesus, eu queria mudar a história da humanidade. Se o Senhor puder contar comigo, eis-me aqui. Só que a gente se esquece que o Espírito Santo se levanta da cama com a gente, escova o dente com a gente, entra no carro com a gente, e que o Espírito Santo vai para o trabalho com a gente, e que o Espírito Santo está com você enquanto você dirige, e que ele estiver xingando no trânsito, e que ele estiver olhando o que não deve, e que ele sabe todos os contatos impróprios que você tem no teu celular, que todas as contas de Instagram que você não deveria seguir, mas você segue. Ele sabe os sites que você acessa. E por que ele sabe, pastor? Porque ele continua dentro de você. Quando Davi pecou, cara, ele fez uma oração desesperada. Salmo 51. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Sabe que Davi fala para o Senhor: Senhor, pode tirar o reino, tire a coroa, eu mereço isso, mas só não me tire da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. O que Davi estava falando? Senhor, eu sei que errei, mas cara, eu posso perder tudo, eu só não quero te perder, Jesus.
Espírito Santo, eu não posso perder quem você é. Por quê? Porque Davi tinha um relacionamento com esse Santo Espírito, num momento que ninguém entendia o que era se relacionar com ele. Só que as escrituras do Novo Testamento deixam claro para nós esse relacionamento, e nós não o cultivamos. Nós não falamos com o Espírito Santo. Nós não pedimos para ele atuar através de nós. Nós não pedimos para ele mexer no nosso interior até que os nossos conflitos interiores sejam resolvidos. Nós simplesmente ignoramos não só a existência dele, mas a habitação dele que é dentro de nós, nós literalmente ignoramos. Você concorda comigo? Quantas vezes você já ignorou o Espírito Santo? Muitas vezes nós ignoramos a presença dele em nós. E ele não vai embora. Porque ai de nós se perdemos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Ai de nós. Por isso que Davi, sabe por que Davi clamou isso? Porque ele viu o que aconteceu com Saul quando o Espírito do Senhor foi tirado de sobre Saul. Davi viu. Sabe por quê? Porque Davi tocava a harpa para expulsar os demônios que atormentavam Saul, depois que o Espírito Santo foi retirado dele. Então Davi viu a condição de um homem que tinha o Espírito e perdeu essa habitação. E quando a casa fica vazia, o que Jesus falou? Os espíritos malignos voltam. Então ai de nós perder o Espírito Santo. Cara, seria a pior coisa que você poderia viver é perder a presença do Espírito Santo dentro de você. Por isso que Davi, a hora que ele peca, ele fala: meu Deus, eu fiz muita caca, eu matei um homem, eu adulterei, eu fiz muita caca, mas Senhor, faz o que o Senhor quiser, só não tira de mim o teu Espírito. Eu sei que você vai pecar, eu sei que eu vou pecar, nós estamos na terra, e na terra nós vamos falhar, mas querido, deixa eu te explicar uma coisa. Que o teu primeiro clamor seja: Senhor, me perdoa, eu só não quero perder a tua presença. Eu só não quero perder o teu Santo Espírito dentro de mim. Cara, essa habitação que os discípulos receberam aqui, nesse primeiro dia da ressurreição, ainda não era a capacitação, era só a organização. Porque Deus não pode organizar um ser bagunçado. Deus não pode empoderar, falei errado, recapitulando. Deus não pode empoderar um ser bagunçado. Então primeiro o Espírito Santo é liberado para você, para colocar ordem em você. Para que você entenda e aprenda a se relacionar com Ele. Para quê? Para depois, uns dias depois, Ele te derramar poder. Porque o Espírito Santo não quer só habitar em você, Ele quer te usar com poder. O Espírito Santo quer te usar com poder, porque esta é a capacitação que o Senhor vai dar a cada um, já deu a cada um de nós. Só que para isso nós precisamos que a nossa vida esteja em ordem. Por quê? Porque senão vai acontecer o que a Elaine vai pregar domingo que vem. Aí se você quiser, você vem domingo que vem para ouvir o que ela vai pregar. Né, Elaine? Então, uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ter o poder do Espírito Santo. Vai comigo agora para Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45. Acharam? Está no telão já? Vamos lá. Olha que lindo isso aqui. Aqui já era o momento em que Jesus seria levado para o céu. Quantos dias depois da ressurreição, daquele primeiro dia? Fala comigo assim: 40. Muito feio. 1, 2, 3. 40. Exatamente. Jesus ressuscitou 40 dias mais tarde, era esse dia aqui. Olha só. Então, 40 dias depois, eles tinham o Espírito Santo? Já, eles tinham recebido lá no primeiro dia. O Espírito Santo não tinha descido para a terra, mas eles tinham o Espírito Santo, porque Jesus deu? Sim ou não?
Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ai, meu Deus do céu. Quem já leu a Bíblia aqui e não entendeu nada? Há pouca gente, que bom, vocês entendem bastante a Bíblia. Vamos conversar de novo. Quem já leu a Bíblia e não entendeu nada em algum momento da sua vida? Todo mundo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sabe quem te capacita, te empodera para que você compreenda as Escrituras? O Espírito Santo. Cara, aqui começa o empoderamento. Então vamos lá. Qual que é o primeiro empoderamento que Jesus vai dar para você? Compreender as Escrituras. Você vai começar a ler a Bíblia, ela vai começar a fazer sentido para você. E se você leu hoje e não fez sentido, leu amanhã, não fez sentido de novo, você vai falar: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está dentro de mim. E eu sei que o Senhor é o inspirador de todas as Escrituras. Eu quero entender a tua palavra. Aqui o Senhor começa a trazer poder para eles. O primeiro poder foi, eles tiveram o seu entendimento aberto para compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas o quê? Fiquem na cidade até serem revestidos do quê? De poder do alto. Eles já tinham o Espírito Santo. Agora não era uma questão de ter o Espírito Santo, agora é uma questão de ser revestido do poder do Espírito Santo. Existe uma diferença muito grande entre ter o Espírito Santo e ser revestido do poder do Espírito Santo. Só que existiu uma coisa aqui, olha o que aconteceu logo em seguida, versículo 50. Tendo-os levado às proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Vamos fazer um cálculo aqui comigo. Quantas pessoas viram Jesus ser levado para o céu? 500. Está escrito. Quantos dias faziam que Jesus tinha ressuscitado? 40. Lindo, está fazendo a conta, né? Você é bom de matemática? Não precisa ser bom porque a conta é simples. Quantos dias depois foi o Pentecostes? 10. Jesus fala assim: fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Cara, agora eu quero que você comece a pensar uma coisa. Aqueles caras não moravam em Jerusalém. Eles moravam na Galileia, outro estado de Israel. Aqueles caras não tinham casa ali para ficar. Para pensar, eu quero que você comece a analisar. Eles tiveram que alugar um lugar. A Bíblia diz que eles alugaram um cenáculo, um cômodo grande, um salão, para que eles ficassem ali esses dias até que alguma coisa acontecesse. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje você sabe que é 10 dias depois. Eles sabiam? Não. Eles não sabiam quantos dias depois viria a promessa que Deus falou. Jesus não falou que ia ser na festa do Pentecostes. Jesus não falou. Cara, eles simplesmente ficaram em Jerusalém pagando aluguel, tendo que comprar comida, às vezes com as suas famílias longe de casa, reunidos ali num cenáculo, esperando alguma coisa acontecer que eles não sabiam o que era. Ah, vocês vão ser revestidos de poder. Como? De que jeito? De que forma? Que jeito vai ser esse negócio? Como vai acontecer? Ninguém sabia. Vamos ser sinceros, a gente não ficaria. De 500 pessoas, sabe quantos permaneceram até o Pentecostes? 120. 380 foram embora para suas vidas cotidianas de novo. 380 ficaram ali uns dias, 2, 3, nenhum, sei lá quanto tempo, foram embora, desistiram. Tem que trabalhar, afinal eu tenho minhas coisas para cuidar, tem minha família que está precisando de mim. Minha esposa vai ficar pensando o quê? Que eu não posso ficar aqui. De
500 pessoas, 120 permaneceram. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando um culto sem o Espírito Santo. 10 dias orando, cara. Jesus já não estava mais ali. E o Espírito Santo também não. Estava dentro deles, mas não tinha atuar do Espírito Santo. Que culto chato. Imagina que culto frio. Tem algumas igrejas que vivem assim hoje, né? Infelizmente. Quem quer viver sem o Espírito Santo aí? Eu não quero não. Quem quer viver sem o poder aí, dando uns charabacai aí? Eu não quero não. Mas eles ficam imaginando que congresso chato, 10 dias de congresso sem o Espírito Santo. 10 dias ali reunido, eles ali, ora um pouco, ora outro pouco. Aí eu fico imaginando Pedro, que quase não era acelerado, né? Porque Pedro era acelerado, né, gente? Já viram nas escrituras, né? Tipo assim, você vai aprender Jesus, eu corto a orelha. Pedro era doido. Eu fico imaginando Pedro ali dentro, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E Pedro falando assim, tem que acontecer alguma coisa. Eu vou dar uma volta. Aí daí a pouco Pedro volta, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, então vamos ficar. Mas eu tenho que acontecer alguma coisa. Cara, 10 dias. É muito tempo. Você não concorda comigo que é muito tempo esperando alguma coisa que você não faz ideia do que seja? Agora, por que eu estou te falando isso, querido? Porque na espera nós somos tratados para acreditar naquilo que ainda nós não vemos. Deus nunca vai te prometer algo hoje e vai te dar amanhã. Nunca. Na espera nós somos ensinados a crer. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós não vemos nada, é que Deus está trabalhando nas maiores coisas para nos entregar. Quando nós não entendemos nada, é porque Deus vê que nós estamos vulneráveis a aceitar o que Ele tiver para entregar. Porque nós só vamos estar vulneráveis a receber o que Ele quiser dar, quando nós não tivermos ideia do que Ele está trazendo. E aí tem gente que quer ser revestido do poder, mas fica, ai Deus, eu queria o Espírito Santo, mas eu queria assim, sabe? Você não tem que querer assim nada. Sabe qual foi uma das orações que eu fiz quando eu fui, uma das vezes que eu fui cheio do Espírito Santo, mas cheio com força mesmo assim? Eu falei assim, a primeira vez eu só falava eu quero, eu não falava mais nada, eu tinha 13 anos. E eu fui violentamente impactado pelo Espírito Santo. A segunda vez que isso aconteceu, eu orava assim, Senhor, se eu tiver que me virar do avesso, vira, mas eu quero receber o que essas pessoas estão recebendo. Eu não me importo o que o Senhor vai fazer comigo. Então o poder de Deus pode começar a fazer, porque tipo assim, você está ali na espera, está todo mundo recebendo, e você está olhando e falando assim, Jesus, eu também quero. Faça alguma coisa, do jeito que o Senhor quiser, mas faça. Me capacita com esse poder, porque eu preciso desse poder para me mover contigo. Na esfera nós aprendemos a depender de Deus na espera. Na espera a gente fica dependendo de Deus sem saber por onde vem, como vem, que jeito que Ele faz e como Ele fará. A espera te ensina a crer além das circunstâncias. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, você parou de esperar por quê? Por que você deixou Jerusalém? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O problema é que 380 foram embora. Você é dos que permanece ou você é dos que vão viver a sua própria vida e você não está nem aí para o poder do Espírito Santo? Hoje o Espírito Santo quer encontrar pessoas aqui para capacitar, porque é importante para elas o poder dele. Essa frase já ficou batida, mas eu vou repetir ela. Demora muito para o de repente de Deus acontecer. Quem já viu uma pessoa aparecer do nada? Quem já viu? Ah, não sei, de repente fulano apareceu do nada, né? Virou um pregador conhecido. Deixa eu te explicar.
ninguém aparece do nada. Ele só estava em Jerusalém, escondido no cenáculo. Ninguém estava vendo, mas ele estava esperando que a promessa se cumprisse. Ele estava esperando que a capacitação viesse. Ele estava esperando que o poder o revestisse. Ele estava esperando que o dunamis o capacitasse para ele realizar a exatidão do que Deus prometeu. Jesus tinha dado a ordem: vão por todas as nações, façam discípulos, ensinem e os batizem-os, mas não vão sem a minha capacitação. Cara, quantos de nós somos desesperados quando ouvimos alguma coisa de Deus, saímos fazendo, sem entender quando, como, porquê? Deixa eu te explicar uma coisa: tudo que Deus faz tem um tempo e um modo certo. Você precisa entender de Deus o que, quando e como. Porque tem gente que entende o que e sai fazendo do jeito que ele imagina que esse o que é. Toda capacitação, todo empoderamento de Deus passa pelas suas perguntas. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Como o Senhor quer que eu faça? Quando o Senhor quer que eu faça? Às vezes Deus vai olhar para você e vai falar assim: de novo? Você já perguntou, já mandei você ir, você não foi ainda, por quê? Quem já sabia que já deveria ter ido e está se sentindo atrasado na vida espiritual? Levanta a mão. Hoje o Espírito Santo tem um tempo de aceleração para te colocar no ritmo de Deus de novo. Hoje você vai receber um empoderamento para entrar no ritmo que Deus tinha para você desde o início. Num empoderamento para que algo aconteça, para que você esteja em sincronia com a movimentação de Deus sobre a terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não para de trabalhar na terra e o pai também não. Agora deixa eu te explicar uma coisa: você só vai se envolver no que Deus está fazendo e no que Jesus está fazendo se você se disponibilizar a obedecer. Então a pergunta é: Jesus, como eu posso cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer que eu faça? E como o Senhor quer que eu faça? E por onde o Senhor quer que eu comece? É impossível que você não vá ouvir a voz dele quando você estiver vulnerável a esperar esse empoderamento para ir. Deus vai te dar poder, porque o Espírito Santo já está em você, mas ele quer te empoderar. Cara, e aí o que aconteceu? Aconteceu o que está em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. E chegando o dia de Pentecostes, cara, o dia vai chegar. Está chegando o dia em que Deus vai começar a levantar pessoas como Ele nunca levantou. O dia vai chegar em que um empoderamento vai começar a vir sobre você e vai ser impossível você resistir. Porque deixa eu te explicar uma coisa: aqueles caras não estavam ali de mão levantada cantando uma adoração e adorando a Deus. A Bíblia diz assim, ó: e chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos num só lugar, eles estavam juntos. E de repente, ele não bateu na porta, ele não avisou com antecedência. Porque quando o Espírito Santo tem que fazer, ele não tem que te pedir licença, porque você já é dele, ele só chega. E ele chegou, e quando ele chegou, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Agora, sabe por que um som encheu aquela casa? Porque a palavra Espírito é a palavra sopro. Então não veio um sopro só de Deus, porque o sopro eles já tinham recebido, lembra? João capítulo 20, e soprando sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. O sopro do Espírito é o que nós recebemos dentro. É até redundante falar isso, o sopro do sopro, porque a palavra Espírito em grego é sopro, em hebraico também é sopro. Então o sopro do sopro foi dado por Jesus, e entrou. Mas agora não é um sopro, agora é um vento impetuoso. Por quê? Porque empoderamento não é só ter dentro.
Empoderamento é revestir de poder. Então um sopro não bastava, agora vinha um som de um vento muito forte, que encheu o lugar que eles estavam fechados lá dentro. Cara, não precisa ter janela aberta para o Espírito Santo chegar. Ele enche com um som poderoso que vai inundar a tua vida e mudar para sempre a tua história. Um som de um vento poderoso que vai te revestir de poder e te encher de graça, glória e capacitação para que você viva a exatidão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Aconteceu que ele encheu toda a casa, onde eles estavam em pé, olhando para o alto, de mãos erguidas, é isso? Cara, eles já estavam cansados dos 10 dias, eu acho. Eles já estavam ali, todo mundo sentadão, esperando. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que João tinha olhado para Tiago e falado assim: o que nós vamos almoçar hoje? Aí Pedro fala assim: só não compra pizza de novo. Nossa, tô brincando, tá, gente? Quero mais pizza não. Aí Mateus fala assim: ah, pra mim qualquer coisa serve, que vocês comprarem tá bom. Só não gasta mais que tanto. E eles estavam ali sentados. Mas o Espírito Santo chegou. E o que dizer e o que fazer quando ele vem? É só receber. E aí continua: e eles viram o que parecia labaredas de fogo. Aqui está escrito línguas, mas esse línguas é quando o fogo se reparte em labaredas. Não é que era um desenho de língua, tá bom? Amém? É porque quando eu li a primeira vez na Bíblia, lá atrás, eu achei que fosse, eu imaginava uma língua desenhada em forma de fogo. Então eles viram como labaredas de fogo, como chamas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos. Alguns? Por que todos? Porque todos estavam esperando. Os que não estavam tinham ido embora. Agora deixa eu te falar, o que não pode morrer é a tua esperança de ser empoderado por Jesus. O que não pode morrer é a tua esperança de ser empoderado por Deus. Se você não fala em línguas hoje, o Espírito Santo pode te dar esse dom. Se você não tem o dom da fé hoje, Ele pode te dar esse dom. Se você não tem o dom de palavra de sabedoria hoje, Ele pode te dar esse dom. Se você quer o dom de profecia hoje, Ele pode te dar esse dom. Se você quer o dom de discernimento de espírito hoje, Ele pode te dar esse dom. Mas quando foi a última vez que você orou pedindo um dom do Espírito Santo, que é uma capacitação para que nós façamos a obra dele? Qual foi a última vez que você orou e falou assim: Senhor, eu queria o dom de palavra de conhecimento, para quando eu chegar perto de alguém que está precisando do Senhor, o Senhor me conte sobre a vida dela, e eu possa falar ao coração dela, pelo poder do teu Espírito Santo? Qual foi a última vez que você orou: Senhor, venha o teu reino, eu quero tudo que é do seu reino, eu quero discernimento de espírito, eu quero fé, eu quero graça, eu quero sabedoria, eu quero dom de liderança, eu quero ousadia. A gente se esquece de orar por essas coisas, porque afinal tem muita coisa importante para a gente se preocupar. Jesus, me abre uma porta de emprego novo. Jesus, eu preciso de um carro. Jesus, eu preciso de um namorado. Jesus, eu preciso casar. Jesus, eu preciso. Você precisa é ser revestido do poder de Deus, porque o Senhor há de acrescentar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, que todas estas coisas te serão acrescentadas. A gente se esquece de buscar o reino e fica buscando as coisas. Aí eu entendo o apóstolo Paulo dizendo assim: se nós esperamos em Deus apenas para as coisas dessa terra, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Claro, porque é uma miséria ficar buscando casa, carro, quando eu tenho uma avalanche de poder que pode ser derramada sobre mim, que vai mudar minha perspectiva de vida, vai mudar meu jeito de olhar as coisas, vai mudar minha forma de enxergar a vida, vai mudar a tua cosmovisão, cara. A vida nunca mais será a mesma depois que o Espírito Santo vir como um vento impetuoso e te encher de poder. Pastor, e o que vai acontecer quando Ele me encher de poder? Não sei. E é melhor que nós não saibamos, para que nós venhamos entender só depois que Ele fizer. Porque se eu tentar entender o que o Espírito Santo quer fazer, querido,
Se eu quiser muita explicação, eu estou tirando o senhorio dele e colocando as minhas condições. E deixa eu te explicar, ele continua sendo Senhor e você continua sendo servo. É ele que faz do jeito dele e você só aceita. E todos foram cheios do Espírito Santo, versículo 4. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. Deixa eu te explicar uma coisa. Pastor, que tipo de empoderamento o Espírito Santo dá? Pedro nunca tinha pregado. Quem nunca pregou aqui, levanta a mão. Quem nunca pregou, não vou te chamar a pregar não, fica tranquilo. Quem nunca pregou, levanta a mão. Ô Bruno, você pregou já? Não é pregação? Quer que eu te coloque no domingo à noite para você saber que você pregou? Ótimo, bom saber disso. Amém? Vou falar de novo. Quem nunca pregou aqui, levanta a mão. Pedro nunca tinha pregado. Mas a Bíblia diz que ele se levanta no poder do Espírito Santo. E ele abre a sua boca e ele começa a falar das Escrituras. E 3.000 pessoas se rendem a Cristo naquele dia. Quantas pessoas? Você nunca nem se viu pregando? Quem nunca se viu pregando, nunca se viu, não se imagina pregando, levanta a mão. De repente Deus pode te usar para ganhar 3.000 pessoas num único dia. Porque tem a ver com o poder dele, tem a ver com a capacitação dele, tem a ver com o que ele quer fazer através de você. Eu acredito que para você, eu acredito, tá? Pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas vamos lá. Eu acredito que para você vir aqui domingo após domingo me ouvir, é porque você gosta de me ouvir falar, eu acredito pelo menos, tá bom? Deixa minhas esperanças serem assim, tá bom? Deixa eu ser feliz com essa informação, mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira vez que eu terminei de pregar, é verdade isso, primeira não, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu terminei de pregar, tem acho que uns 18 anos atrás mais ou menos, 15, 18 anos atrás, aí eu montei no carro e falei assim para a Laine, como foi? Ela falou assim, chato, insuportável, difícil de ouvir. Eu acho que você tem que melhorar muito. Bem incentivadora, assim, sabe? E foi mesmo. Ela falou, nossa, não acabava mais. Estava difícil. Agora, o que tem a ver? Eu fiz curso de oratória, de homilética, de hermenêutica. Tem a ver com uma capacitação que o Espírito Santo dá. E o dia que eu não reconhecer isso, eu perco. Porque não é meu, é dele. Por isso que toda a glória tem que ser voltada para ele. Então quando o Espírito Santo te usar, a alegria é tua. Tem dia que eu desço desse púlpito aqui até extasiado com o que Deus falou através da minha vida. Eu falo sério. Tem dia que eu chego em casa, eu vou aumentar o esboço que eu fiz, porque Deus falou tanto que eu tenho que anotar. Eu falo sério, ela nem sabe que é verdade isso. Por quê? Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o empoderamento. Hoje o Espírito Santo quer empoderar pessoas aqui, coloque-se de pé. Quem aqui já começou algo para Jesus e achou que não ia dar conta, mas foi melhor do que você esperava? Quem aqui já começou algo para o Senhor e falou assim, Deus, eu não vou conseguir, e foi muito melhor do que você imaginava? As pessoas chegarem em você e falaram, uau, foi muito bom, que legal. Porque não tem a ver com você, querido. Não tem a ver com o que nós podemos fazer com as nossas mãos. Mas os sinais vão te seguir. Sabe onde a gente não pode parar? A gente não pode parar nos sinais. Como assim, pastor? Os sinais não é o ponto de chegada, é isso que eu quero que você entenda. Eu ouvi o pastor Luiz Hermínio dizer isso essa semana e eu falei, uau, é bem isso. O problema da igreja ao longo dos anos foi que ela usou o sinal como ponto de chegada. Então, a igreja começou a fazer a noite da cura. E aí, tudo que acontecia girava ao redor do quê? Da cura. Quem já viu isso acontecer? A noite de avivamento. E tudo girava em volta de cair
50 pessoas para o chão e serem batizados no Espírito Santo. Noite de culto de cura e libertação. Tudo girava ao redor das pessoas caírem endemoniadas e terem os seus demônios expulsados. Eu estou errado? Quem é crente há mais tempo sabe do que eu estou dizendo? Sim ou não? Quem já viu tudo isso? O que é o problema disso? É a gente apontar para o sinal. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. O sinal é um sinal. Quando alguém, você tem que encontrar alguém, você fala assim, ó, eu vou parar o carro aqui na beira da rodovia e eu vou deixar o pisca-alerta ligado. O que é isso? É um sinal para quê? Para ele te encontrar. O pisca-alerta não é o fim da coisa. O pisca-alerta é o meio pelo qual a pessoa te encontra. O sinal é o meio para a pessoa encontrar a vida que há em Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vai te empoderar para manifestar sinais para quê? Para você apontar para o Cristo e não para o sinal e nem para você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então que muitos sinais aconteçam através da sua vida, para quê? Para você olhar para a pessoa e falar, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele que está operando, tem a ver com o quanto Ele quer você, tem a ver com Ele provar para você que Ele é maior do que você mesmo. E hoje o Senhor vai operar sinais aqui, eu creio. Para quê? Para que você ame mais Jesus, para que você esteja mais perto dEle, para que você não viva mais esse cristianismo raso, sem graça, distante, superficial. Um cristianismo de ir na igreja de domingo e nominalmente você dizer que é evangélico. Chega! Aqueles discípulos não foram chamados para ser cristãos, eles foram chamados para impactar o mundo. E isso se estende a nós. Pastor, como eu vou tocar o mundo? Toca o mundo do teu negócio, toca o mundo da tua casa, toca o mundo dos teus parentes, toca o mundo de uma pessoa. Cada pessoa tem um mundo dentro de si, toca o mundo dela. Eu quero que você, e eu quero que você faça com muita sinceridade. Só quem quer ser empoderado, saia do seu lugar e venha para frente. Não tem a ver só com receber o Espírito Santo, é querer poder do Espírito Santo para se manifestar nesta terra, nesta geração. Rocababaxerecandarabarai. Se você não é batizado no Espírito Santo, vem aqui, quem sabe hoje não é o dia. Quem sabe de repente ele não chega para você. Vem bem perto do púlpito para que caiba a todos, por favor. Vem. Agora eu quero te fazer uma pergunta que o Espírito coloca dentro de mim. Para que você quer o poder? Responda para Ele: Senhor, eu quero esse poder porque eu quero tocar este lugar. Eu quero esse poder porque eu quero tocar essas pessoas. Eu quero esse poder porque eu quero impactar a minha cidade. Eu quero esse poder porque eu quero impactar a África, a Ásia, a Oceania, o Oriente Médio. Eu quero esse poder porque eu quero impactar São José do Rio Preto, porque eu quero impactar as cidades ao redor de Rio Preto, porque eu quero impactar a minha faculdade, porque eu quero impactar a minha família. Eu quero esse poder porque eu quero mostrar através dos sinais, que é um sinal que aponta para o Senhor. Deixa Ele ver sinceridade no teu coração. Eu vejo pessoas aqui que já foram empoderadas e foram perdendo isso ao longo do tempo. O Senhor diz que hoje Ele está consertando as rachaduras do teu vaso para te encher de novo. Ei, nós te desejamos, Espírito Santo, vem com a tua capacitação sobre nós. Nós queremos impactar essa cidade, Jesus, nas ruas, nos becos, nas vielas, nos caminhos e valados. Senhor, nos leve lá. Nós cremos nos sinais, Jesus. Cure através de nós,
Batize no Espírito Santo através das nossas mãos. Senhor, libere palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de conhecimento, dom de profecia. Ai, coclai, choracandarababai, xerecandarai. Receba o Espírito Santo agora. Xerebabaracandarai. Ai, chocai, colicandarai, checar. Receba o Espírito Santo. Recacarecho, rababarai. Ai, checande, chulecandarai. Seja cheio, 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 empoderado por Deus. Ei! O Espírito ministra o meu coração que há pessoas que ficaram nas cadeiras, que se tornaram céticas quanto a isso, se tornaram incrédulas quanto ao mover do Espírito Santo. Por quê? Porque já viu isso ser tão banalizado que não crê mais. O Espírito pede para te dizer que onde você encontrou banalização é porque pessoas pararam nos sinais e elas começaram a usar isso para o próprio bem, para se mostrar, para mostrar que estavam cheias do Espírito Santo, quando na verdade era só uma alimentação de vaidade. Só que o Senhor quer hoje tocar você novamente aí no teu lugar, de um jeito que há muito tempo você não é tocado. Então, se você tem essas incredulidades no seu coração, eu te aconselho, feche os seus olhos, se desconecte desse ambiente físico e comece a falar para o Espírito Santo: Senhor, realmente o pastor está certo, eu duvido. Eu tenho duvidado e não tenho tido fé. Mas se o Senhor está neste lugar, eu te peço que o Senhor me toque. Espírito Santo, nós não queremos manipular o teu poder, porque o Senhor distribui particularmente como o Senhor quer. Tudo é distribuído conforme a tua vontade, Senhor. Tudo é distribuído conforme o teu querer, Espírito Santo. Mas eu te peço, queira encontrar os filhos que estão nesta casa. Nós clamamos: vem quebrar o gelo dos corações gelados, vem acender a chama dos corações que desistiram. Rakababashoracandarabarai. Oh, rababashoracandarabarabaraxerecandarai. Santo Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, nós te adoramos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Preste atenção aqui. Você tem duas opções para o que fazer com o que você recebeu aqui hoje. Você pode ser um aquário. Se você pegar um aquário, colocar lá na sua casa e deixar uma semana sem fazer nada, sem ter oxigênio, sem limpar, sem trocar a água, o que acontece? A água vai ficando verde, não é? Porque toda água parada, cara, tende a estragar. Ou você pode ser uma represa, um rio corrente, e derramar tudo que Deus te deu sobre a vida do outro. E quanto mais você derramar, mais caudaloso se tornará o rio. Quanto mais você derramar, mais águas do trono virão, mais fogo e glória virá. Se eu guardo para mim, só para o meu conforto, é o azeite da viúva.
A hora que acabou os vasos vazios, parou o azeite. Enquanto você encontrar vasos vazios lá fora para derramar o que Deus te deu, não vai parar de multiplicar o que está sobre a sua vida. E multiplica. Não é que aumenta, é que multiplica. Porque enquanto você está cheio, você tem só para você, mas quando você está nas bordas, você pode derramar sobre muitas pessoas. Então Deus quer fazer transbordar abundantemente o poder dele sobre a tua vida. Só não seja um aquário. Amanhã você precisa levantar cedo com a meta: Senhor, eu vou derramar sobre quem hoje? Porque eu tenho que tirar um pouco daqui para que venha mais um pouco daí. Que você viva assim daqui para frente. Pastor, o que eu faço? Aproveite as oportunidades que a vida te dá. O amigo do trabalho, a caixa do supermercado, o cara que te recepcionou no estacionamento do carro, e assim sucessivamente. Que Jesus te use e te empodere cada dia mais. Que você seja uma luz nesse mundo perdido. Que você realmente brilhe. Aí você pode pensar: pastor, eu vou começar por onde? Que jeito que eu abordo essas pessoas? Pergunte para o Espírito Santo. Lembra que você não está sozinho? Acorda de manhã e fala: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos juntos hoje? Ele vai te direcionar. E Ele vai fazer através de você. Pode ter certeza disso. Pastor, eu me sinto incapaz. Glória a Deus. Eu também me sinto para estar na posição que estou. O Senhor sabe disso. Ninguém é capaz de estar nos lugares que Deus nos coloca e para fazer o que Deus nos pede, porque a capacitação vem dEle. Ele é o capacitador e Ele vai continuar te capacitando do teu jeito, na tua simplicidade. É as palavras de Pedro e João na porta do templo: você não tem prata e não tem ouro, mas o que você tem, você dá. E às vezes é só um sorriso, um bom dia bem acalorado para aquela pessoa que está de cara feia, e aquilo já muda o dia dela. Jesus quer que você brilhe a sua luz, porque luz você já é. Brilhe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você seja um instrumento de salvação para essa terra, para essa cidade e para todos os lugares que Deus quer te colocar. Amém?